Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e toda semana, quarta de manhã, eu tenho feito os lives sobre como lidar com o medo. Hoje eu vou falar sobre como lidar com a desesperança. É o seguinte, quando a gente sente um medo muito intenso por muito tempo, ainda mais agora, assim que a gente está faz tempo, né, na pandemia, tem desafios da saúde, financeiros. Então, isso tem causado muito medo nas pessoas. O contexto de vida que a gente está exige muita flexibilidade. E aí várias pessoas estão desenvolvendo transtornos psíquicos, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, por conta do medo. E mesmo também quem adquire, né, a doença, o Covid-19, além de tratar os sintomas físicos, passa por um mal-estar emocional muito grande, muito intenso. Eu sei porque eu tenho acompanhado várias pessoas. Então eu estou fazendo essas lives para ajudar nesse momento desafiador que nós estamos. E chega um tempo, gente, que esse medo, o medo ele é natural, ele é uma emoção primária, que serve para nos defender, para nos proteger. Mas quando ele é muito intenso, ele começa a também afetar a nossa identidade. Começa a paralisar demais a gente e começa a afetar daí toda a nossa parte física, emocional e até cognitiva. Uma pessoa que está com medo, ela não consegue nem pensar direito, nem se concentrar. E quando esse medo é muito intenso, acho que o pior sintoma que pode existir é a desesperança. É quando a pessoa ela já ficou tanto tempo com medo, um medo tão forte, que ela passa a não acreditar mais em um futuro positivo. Ela passa a perder a fé, a esperança de que ela vai sair daquela situação. Então, assim, imagina uma pessoa que está no meio do fogo. Ela não consegue ver além daquilo. É a mesma coisa quando a gente está com medo. O medo intenso, ele causa um impacto emocional tão forte e faz o nosso corpo liberar cortisol, adrenalina num nível tão alto que a gente não consegue encontrar soluções. E aí a gente começa a pensar só em coisas ruins e a perder a esperança, a gente não consegue ver uma saída. Então, porque a gente está dentro da situação. E o nosso corpo, quando ele está sob o domínio do medo, ele não consegue daí ser criativo, usar, ter decisões, escolhas sábias. Uma pessoa que ela está amedrontada, ela está sob uma emoção tão ruim que ela não vai conseguir tomar decisões, escolhas sábias. Ela vai agir mais com o lado crítico do cérebro dela, às vezes sem nem pensar, sem nem planejar. Então é isso que eu quero falar hoje, como nós podemos lidar com a desesperança, que é esse estado que a gente não consegue mais acreditar no futuro positivo. Bom, gente, quando a gente está com a desesperança, vai diminuir a nossa confiança. A gente não consegue acreditar no nosso próprio potencial, nas nossas próprias características. É como se a gente esquecesse tudo aquilo que nós já passamos de desafio. O medo, ele faz a gente apagar as nossas memórias. Por exemplo, se eu fico doente, eu posso lembrar de situações que eu já fiquei doente e melhorei, mas quando a gente está com muito medo, a gente esquece, a gente não consegue ativar memórias positivas, porque esse medo vai disparar uma química interna de cortisol, de adrenalina, que só consegue enxergar ali. E só consegue assim enxergar, começa a ter pensamentos negativos, pensamentos trágicos. Ah, porque eu? Porque isso está acontecendo comigo? Será que isso é uma punição, um castigo? O medo também, ele pode trazer o sentimento de culpa e de punição. Quantas pessoas, quando elas passam por um desafio, seja de saúde ou financeiro, elas acham que é uma punição, um castigo. E isso vai criando uma revolta. E a revolta também não existe junto com a esperança.
Então o medo, ele faz calar a nossa esperança, ele traz a desesperança. Não tem como a gente sentir medo e estar feliz ao mesmo tempo. Uma pessoa que está com muito medo, ela vai ser, o coração dela, as ações dela vão ser governadas pelo medo. E o medo só tem duas saídas: ou a pessoa ela vai lutar, ela vai se estressar, vai ficar ansiosa, vai realizar bastante coisa, mas com alto custo emocional, ou ela vai fugir, ela vai ficar deprimida, vai se esconder, não vai atrás daquilo que é importante para ela. Então, o medo, ele vai diminuir também a nossa fé numa visão positiva de futuro. Porque como que eu vou, justamente quando a gente está passando agora pela pandemia, pelos desafios que cada um tem, né, na sua vida, como que a gente vai criar uma visão positiva de futuro? Tem que ser proposital. Senão a gente só fica com medo. Precisa ser assim, mesmo que você tenha dificuldades, começa a visualizar. A visualizar daqui, por exemplo, um ano, como que vai estar a sua vida. Procura, assim, pensar, imaginar coisas boas acontecendo com você, com a sua família, quem você vai ser, o que você vai fazer, o que você vai ter. Isso a gente chama de sonhar também, né? Quando a gente fica imaginando o nosso futuro, coisas boas acontecendo. E quem tem medo perde o sonho, perde a capacidade de sonhar. Quem não tem sonhos vive uma vida disfuncional, porque nós fomos feitos para sonhar e para imaginar. Nenhum outro ser humano tem a capacidade de imaginação que nós temos. Então, se nós somos criados dessa forma, é para usar essa imaginação a favor de nós, a favor da nossa saúde, né, da nossa felicidade. Então a gente precisa sempre visualizar um futuro positivo. Então, assim, o meu filho está doente. Começa a visualizar ele melhor, vocês juntos, fazendo uma coisa que vocês gostam, com o máximo de detalhes possíveis, né? Essa cena precisa ter som, precisa ter cores, precisa ter perfume, né? Cheiro, precisa ter sensações. Porque quanto mais a gente visualiza, imagina, esse exercício vai ativar uma nova química interna em nós. Porque ele vai trazer sentimentos de fé, de esperança, de realização, de felicidade, de harmonia. E esses sentimentos, eles vão gerar daí uma outro tipo de comunicação e comportamento na gente, certo? Então, assim, todo sentimento, ele vai trazer junto uma química interna. Se eu tô feliz, eu libero os neuropeptídeos da felicidade, que é a serotonina, a ocitocina. Se eu tô com medo, eu vou liberar outro tipo de química interna, que é o cortisol, que é a adrenalina, que prepara o corpo para segurar aquela pressão e para lutar ou fugir. E aí eu vivendo sempre com medo, como que o meu corpo vai produzir os neuropeptídeos da felicidade, do prazer, sabe? Não tem como. Só existe um receptor nos nossos neurônios, né? As ligações sinápticas que acontecem quando a gente tá no mundo e a gente vê um estímulo, aquele estímulo ele vai disparar várias ligações de sinapse no nosso corpo e vai gerar daí uma sensação física. Então a gente precisa, para sair da desesperança, cultivar a esperança. E uma das formas de fazer isso é a visualização, é usar a imaginação. É todos os dias parar 5 minutos por dia e visualizar um futuro positivo. É fazer uma lista de sonhos, é sonhar, é criar memórias do que ainda não aconteceu. E isso é fé, né? A fé é a firme certeza do que não se vê, mas se espera. E a gente precisa, para passar por esses momentos desafiadores, de medo, que o medo é natural, o medo não vai deixar de existir. Nós precisamos cultivar a fé e a esperança. É a única forma. Tem um livro do Viktor Frankl, que é um psicólogo, que ele chama Em Busca de Sentido, que ele conta a experiência dele no campo de concentração. Ele era judeu e ele ficou
no campo de concentração. E ele conta assim que a forma como ele conseguiu sair dali bem não, né? Mas conseguiu sobreviver. Foi ele sempre imaginar ele voltando para casa dele, ele encontrando a esposa dele. Ele sempre assim, tinha uma fé, uma esperança em Deus e nos sonhos que ele achava importante, nos vínculos, né, com as pessoas que ele achava importante. Então, se você hoje está com muita falta de esperança, está pessimista, começa a cultivar uma visão, mesmo que você não acredite, mas começa a imaginar um futuro positivo, um futuro extraordinário, uma visão positiva, porque isso vai disparar em você outro tipo de química interna e essa química nova vai te dar força para você lidar com os desafios, né? Nem tão ansioso, nem assim lutando, mas com foco, com concentração e também nem com aquilo de ficar escondido. Então, gente, todo sentimento ele libera uma química que vai afetar o nosso comportamento e nosso pensamento. Quando eu tô feliz, os neurotransmissores que meu corpo libera, eles vão me dar um comportamento de comemorar, de celebrar, de sorrir, né? Isso vai me dar uma comunicação também, de falar coisas boas. Hoje eu tô feliz, a minha vida é uma bênção, hoje é um presente, hoje é uma oportunidade de viver. Eu vou comunicar essas coisas, eu vou estar rindo, né? Eu vou estar dançando, vou estar assim, me comunicando no que eu falo e nos meus gestos de uma forma feliz. E vou ter pensamentos também bons. Uma pessoa que ela tá feliz, ela vai pensar coisas boas. Hoje eu agradeço por estar viva, por ter saúde, mesmo que ela esteja passando por um momento desafiador, aí que é o momento de cultivar essa felicidade, de cultivar essa comunicação. Já, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, esse sentimento vai gerar uma química. Uma química de eu ficar com muito também cortisol, adrenalina, de eu esbravejar, de eu ser rude com as pessoas, de eu ser grossa com as pessoas. E vai gerar também falas, comunicação de gritar, comunicação agressiva. E vai gerar também pensamentos negativos. E se eu tô com muito medo, esse sentimento, essa emoção primária que é o medo, vai gerar essa química, que é do cortisol, que é da adrenalina, e vai me gerar um comportamento de eu me esconder, de eu ficar com o coração disparado, de eu ficar com medo de morrer, de eu ficar pensando que vai acontecer coisas ruins comigo, com a minha família, com as pessoas que eu amo. E vai gerar também falas. Às vezes ou a pessoa não fala nada, ela nem consegue falar, ou ela vai comunicar frases com um tom de medo. Nossa, a vida tá muito difícil, só tá acontecendo coisa ruim, nós estamos numa crise, eu vou ficar doente, eu não vou sobreviver, eu vou falir, eu vou quebrar, entende? Então essa comunicação é consequência de eu ter deixado o medo dominar o meu comportamento. E eu também vou ter pensamentos ruins quando eu tô com medo. Eu vou pensar assim, é melhor eu não fazer nada, é melhor eu ficar quieta. Ou então assim, que raiva, que tudo de mal acontece comigo, eu não sou boa o suficiente. Esses pensamentos também foram originados pelo sentimento, tá? Então, é esse circuito que acontece. Todo sentimento, ele vai levar a gente a ter comportamentos, comunicação e pensamentos. Se eu tenho uma emoção de desesperança, eu vou comunicar, eu vou pensar e vou sentir que tudo acabou, que nada tem jeito, não vou encontrar solução, e eu vou alimentando isso. Se eu não sair desse circuito, eu fico alimentando isso. Então agora eu vou falar como vocês podem sair desse circuito, desse ciclo de desesperança, que o sentimento vai levar a comportamento, a comunicação e pensamentos de desesperança. Como que eu faço para sair disso? A primeira coisa é ativar estado de recursos, que é ativar a química física contrária à desesperança. Como que eu faço isso?
Eu não preciso esperar eu sentir feliz para eu comunicar felicidade. Eu posso fazer o contrário, eu posso comunicar, eu posso me comportar como se eu estivesse feliz, para daí eu me sentir feliz. Então, dessa forma também funciona, a gente inverter o ciclo. A ativação de estado de recursos acontece toda vez que eu faço uma comunicação de esperança. O que é uma comunicação de esperança? É quando, por exemplo, eu faço uma oração. Eu estou me comunicando, eu vou estar nessa oração agradecendo, eu vou estar pedindo ajuda, né, a Deus. Então, assim, eu vou, nesse comportamento, nessa comunicação, eu vou estar cultivando a esperança. A ativação de estado de recursos também acontece quando eu falo alguma coisa. Eu começo a falar assim, eu vou ficar bem, o meu marido vai ficar bem, vai dar tudo certo, tá sendo desafiador, mas eu amo vocês. Começa assim a falar coisas que tragam esperança, né? Independente, mesmo que esteja numa situação difícil, de doença ou situação financeira, começa a comunicar que aquilo vai passar. Né? Então tem muita gente hoje falando assim, esse ano é perdido, tá tudo perdido, o meu mundo parou. Então essa comunicação, ela alimenta o medo, ela alimenta a desesperança, a falta de fé. Nós temos que fazer o contrário. Eu posso usar esse tempo que nós estamos agora para eu me desenvolver, para eu olhar para mim e tirar aquilo da minha essência de potencial para lidar com todas essas adversidades. Em vez de ficar queixando, reclamando, vendo o lado negativo, vamos começar a se acalmar e usar o nosso lado sábio do cérebro, de comunicar que isso vai passar e sempre cultivar um destino. Esse destino precisa ser um sonho que você tenha, porque como que nossa vida vai ter sentido se a gente não sabe para onde está indo? Então, o nosso destino precisa ser, assim, essa visão positiva de futuro, gente. A gente precisa ter sonhos para alimentar o nosso presente. Assim, muita gente vive só do passado, pensando, lamentando, ou só revivendo coisas do passado. A gente precisa também viver focando no futuro. Não podemos deixar que o medo roube os nossos sonhos, a nossa esperança. E quem tem esperança tem um sonho, tem uma fé. Então, assim, muitas pessoas elas conseguiram lidar com guerra, com desafios, que nem na Bíblia, quando eles passaram no deserto, 40 anos no deserto, o povo judeu, eles acreditavam que eles iam chegar em uma terra prometida. Eles tinham um destino. Qual tem sido o seu destino? Você tem um destino? Então começa a pensar no destino, aqui na Terra, tá? Não estou falando depois, eu estou falando aqui na Terra mesmo. Qual que é a sua visão positiva de futuro? A gente precisa criar esse destino. A ativação de estado de recurso também acontece quando a gente faz atividade física, porque daí você muda a química. Acontece quando a gente faz posturas de vitória, né? Quando a gente faz aquele yes. Não sei se vocês já viram a dança dos Maori, que é uma tribo da Nova Zelândia, que as pessoas lá têm um time de futebol americano que chama All Blacks. E todo dia antes das partidas, eles fazem a dança dos Maori, que é uma dança que eles fazem bastante gesto assim, de vitória, de força. Então, eles fazendo aqueles gestos, eles estão ativando o estado de recursos, eles estão gerando uma química de coragem, de força, que é o contrário do medo. Na yoga, eu pratico yoga faz 4 anos já. A gente tem muitas posturas. Por exemplo, a postura da heroína, do herói, que é uma postura da coragem. Quando a gente entra naquela postura e fica ali um tempo na postura, a gente também dispara uma química interna de foco, de coragem. É a postura da heroína, do herói. Então, a gente precisa ativar os nossos estados de recursos pelo menos 5 vezes por dia durante 30 segundos. Como que a gente faz isso? Quando acorda, já
começa a comunicar coisas boas, começa a erguer os braços. Em casa, né, é mais fácil, mas se você, por exemplo, for para o trabalho, vai para o trabalho já também balançando os braços. Essa postura aqui, né, de abrir os braços para cima, de vitória, ela é universal, né? É provado que ela gera dopamina, que é um neurotransmissor da felicidade. Ela gera neuropeptídeos que fazem a gente sentir coragem para lidar com o medo e para ter esperança. Então, começa a fazer isso no seu dia a dia, no trabalho, dentro do carro. Quando você tiver que tomar uma decisão muito difícil, exige muita coragem, vai no banheiro. Se você estiver numa reunião com outras pessoas, vai no banheiro e começa a fazer essas posturas. Respirar profundamente também ajuda. Toda postura assim, de força, de coragem, vai ativar o estado de recursos. A atividade física a gente precisa fazer todos os dias, porque a atividade física ela vai dar sempre também a sensação que a gente está com fé, com esperança, porque a gente está se cuidando. Uma pessoa que faz uma atividade física que ela gosta, ela vai ter mais foco, mais concentração, mais atenção, e ela vai estar sempre conseguindo lidar bem com os desafios, porque todo exercício físico ele ativa em nós a nossa necessidade de crescimento, de desenvolvimento. Então, assim, no começo é muito difícil. Por exemplo, quando eu comecei a fazer corrida, era muito difícil, mas eu não esperava ficar fácil para ir. Até hoje eu faço, então eu acordo mais cedo, eu me organizo, deixo as coisas separadas e eu vou, mesmo que eu não esteja bem, que eu esteja às vezes com sono, ou com vontade, que nem hoje estava friozinho de manhã, porque a gente não pode esperar estar bem para fazer exercício, a gente tem que fazer o exercício para ficar bem. E aí a gente vai se alimentando dessa química interna. E aí depois da atividade física, tudo aquilo que a gente fizer vai ficar a gente vai ficar com mais foco, mais concentração. Uma das coisas que me ajudou muito quando meu marido ficou internado, de dar o suporte para ele, é que eu não parei de fazer exercício físico. Eu fazia, porque daí eu ficava melhor também para ajudar a cuidar dele. Né? Quando a gente é mãe, quando a gente tem filhos, pais, a gente precisa também se cuidar, porque isso vai ser um exemplo para os nossos filhos. Então aqui em casa todo mundo gosta de exercício, de atividade física. Aí outra forma também da gente cultivar essa esperança de lidar com o medo é a alimentação, é selecionar aquilo que a gente come, comer coisas que vão trazer mais saúde para nós. Quando a gente consegue selecionar os nossos alimentos, comer mais fruta, legumes, salada, proteína, não comer tanto carboidrato, evitar refrigerante, bebida alcoólica, a gente vai liberar também vários neuropeptídeos. É muito importante, gente, que a nossa química interna, 80% dos nossos neurotransmissores, eles são produzidos no intestino. Então, quando a gente se alimenta bem, a gente vai também se sentir muito melhor, mais saudável, mais feliz, mais animado. Então, uma coisa complementa a outra. Esse exercício emocional de ativação de estado de recursos para mudar a nossa comunicação. Então, primeiro eu vou comunicar vitória, esperança, fé, para eu sentir isso. Cuidar da nossa saúde, fazendo exercício, cuidando da alimentação. E a quarta coisa é cuidar dos nossos vínculos, é alimentar os nossos vínculos. Então, mesmo que agora a gente esteja em distanciamento, é importante cultivar os nossos relacionamentos. Quando a gente pensa em esperança, a gente sempre, quando pensa num futuro positivo, pensa que a gente vai estar junto com outras pessoas, não é? Não existe um futuro legal só a gente sozinho. Então, mesmo que eu tenha um sonho assim, eu quero defender o meu doutorado, a gente pensa que vai ter outras pessoas junto. Ou eu quero ganhar uma maratona, quero correr uma maratona, a gente pensa que a nossa família vai estar junto. Ou eu quero viajar, a gente pensa em levar alguém. Então, o vínculo, ele alimenta a nossa vida. Por isso que é tão complicado, é tão desafiador quando a gente perde alguém que a gente ama. O luto,
porque ali existia um afeto investido, uma esperança investida, uma parte nossa investida. Só que a gente pode também aproveitar aquele vínculo, ele não acaba ali. Aproveitar as memórias daquela pessoa querida, a experiência com aquela pessoa querida, para a gente ter mais ainda fé e esperança, para a gente fazer mais aquilo que traz sentido, que é importante. Então a gente precisa amar, a gente precisa cultivar os nossos vínculos, falar todos os dias para as pessoas com quem você ama, com quem você convive, que você ama, que elas são importantes, expressar isso também em gestos, né? Então, assim, falar coisas boas. Se a gente fala para nosso futuro, espera coisas boas para o nosso futuro, vamos falar para os outros também, né? Que você tenha um ótimo dia, que tudo dê certo no seu trabalho, que você consiga vender hoje, que você consiga atender bem hoje. Então a gente pode profetizar na vida das pessoas próximas também, que isso vai trazer fé e esperança. Quando meu marido ele teve Covid, o primeiro médico que ele foi, um infectologista, ele falou assim: eu não sei se você vai sobreviver. E eu sempre falava para ele: você vai ficar bem, isso vai passar, você é saudável, você se cuida, e a gente confia em Deus, vamos acreditar que vai passar. E era isso que ele fazia também para lidar com o medo. Ele no pensamento, na imaginação dele, que ele ficou tão fraco assim que ele não conseguia às vezes nem conversar por uns dias. Ele ficou 12 dias seguidos com febre. Ficou internado domiciliar no mês de fevereiro. Então ele ficava visualizando ele melhorando. Quando uma pessoa está fazendo algum tratamento ou passando por alguma crise, ela precisa imaginar um futuro positivo. Porque essa comunicação que é interna, ninguém está vendo, é a pessoa que está imaginando. Ela vai gerar uma química interna diferente, de fé, de esperança, vai começar a mudar, vai tirar o cortisol, que é aquele hormônio, né, do estresse, da ansiedade, que abaixa a nossa imunidade, e vai começar a produzir ocitocina, dopamina, serotonina, que são os neurotransmissores, neuropeptídeos que vão trazer saúde, felicidade. Então é isso que a gente precisa cultivar. Então, cada tipo de médico, né? Os médicos, eles têm esse poder, às vezes eles nem percebem, do que eles comunicam vai influenciar na saúde do paciente. Então, quem é profissional da saúde precisa, quando vai passar um diagnóstico, passar um tratamento, precisa comunicar isso de uma forma positiva, porque daí isso vai afetar a saúde da pessoa. Aí depois a gente foi em outro médico, um pneumo, ele trocou de médico, que falou assim: eu já tive, a minha esposa já teve, ela ficou entubada, mas ela melhorou, graças a Deus, nós vamos cuidar de você, você é jovem, você, pelas estatísticas, é um caso assim que tem como tratar assim, vamos focar em Deus, vamos ter fé, vamos ter esperança. Então foi esse médico depois que a gente ficou e que a gente indicou para outras pessoas, porque além da parte técnica, ele tinha essa comunicação de fé e de esperança. Gente, isso muda tudo. Quando a gente tem a parte emocional fortalecida e a gente fica doente, isso muda tudo. Vocês podem ver as pessoas que elas têm câncer ou mesmo Covid e elas têm uma parte emocional mais fortalecida, elas conseguem lidar de uma forma diferente, com mais assim, fé mesmo. Mesmo que elas não sobrevivam àquela doença, elas têm coragem para lidar com o medo. Elas têm, assim, paz, né, para lidar com medo. Ontem eu estava lendo um livro também, do Max Lucado, que chama Viva a Vida. E ele fala de Jesus, que quando os discípulos de Jesus entraram no barco e ele dormiu, daí começou uma tempestade, os discípulos perguntaram: Jesus, por que você está dormindo? Está acontecendo uma tempestade, você não acha que nós vamos tudo perecer? Aí Jesus falou assim: calma, não tenham medo, vocês têm pouca fé, né? E daí Jesus apaziguou a tempestade. Então o tempo todo, na fala, né, na comunicação de Jesus,
ele fala pra gente não temer. Não temam, pessoas de pouca fé. Usem a fé. Então, assim, quem acredita em Cristo, quem é cristão, precisa ter esse valor, que nós vamos ter momentos de medo, sim, mas nós não podemos deixar a fé e a esperança roubar a nossa identidade, né? Então, que é acreditar, que é ter fé, que é ter esperança. Nós vamos passar por muitas adversidades ainda. Nós não sabemos como que vai ser daqui para frente. É tudo imprevisível, mas isso não impede a gente de cultivar, de praticar a fé e a esperança. Por mais que vocês sintam medo, é natural, nós somos seres humanos, mas junto com o medo a gente pode ter a coragem, né? Então, existem várias formas de lidar com o medo. Não tem como ele sumir, mas tem como a gente lidar com o medo tendo esperança, tendo fé. Porque a desesperança é o contrário disso, é quando a pessoa ela se entrega para o medo. Ela começa a acreditar só em coisas ruins. Ela não vê solução, ela se entrega só para os pensamentos ruins, só para as sensações ruins. Então, a gente precisa fazer isso, ativar estado de recurso, cuidar da nossa saúde, fazendo exercício, cuidando da alimentação, cultivar os vínculos, comunicando isso, né? Então, abraçar as pessoas que a gente que mora com a gente, né? Nossos filhos, marido, esposa, abraçar e olhar nos olhos, porque o abraço ele vai liberar a ocitocina, a serotonina, que é a felicidade. Uma pessoa que ela é abraçada, mesmo que ela esteja com medo, ela vai sentir um consolo ali, um conforto ali. Então tem várias pessoas falando que o tratamento pós-pandemia, quando a gente puder se vincular, encontrar mais as pessoas, vai ser o abraço. É um simples gesto que traz muitas consequências positivas. Então abracem a família de vocês, as pessoas que vocês têm contato e que é possível, né, abraçar. E outra coisa também de cultivar os vínculos é olhar nos olhos. Quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está, por exemplo, fazendo uma refeição junto, prestar atenção de uma forma plena com as pessoas. Esse movimento de olhar nos olhos e de entrar em conexão com outra pessoa é o que estrutura a nossa identidade. E é uma energia muito boa, principalmente para a mulher, né, que libera a ocitocina. Quando uma mulher ela dá mamar para um bebê, ela fica olhando nos olhos. E esse olhar nos olhos faz o bebê sentir que ele é amado, que ele é querido, que ele está sendo cuidado, que ele é importante, que ele vale a pena. E quando a gente está com medo, o que a gente pensa? A gente pensa o contrário. Eu vou morrer, eu fiz algo errado, tudo de ruim acontece comigo, eu não sou bom o suficiente, eu tudo errado, eu não presto. A pessoa começa a ficar naquele ciclo de pensamentos contrário. Então, quando a gente olha nos olhos de quem convive com a gente começa a liberar essa outra química, que a pessoa ela vai se sentir importante, amada, ela vai se sentir vista, ela vai se sentir valorizada. Então precisamos olhar mais nos olhos. Hoje nós estamos muito distraídos com celular, com trabalho, e nós precisamos, quando estamos com outras pessoas, cultivar o vínculo com essas pessoas, usar o tempo a nosso favor. E eu não estou falando assim ficar o tempo todo, mas pelo menos assim, ficar 1 minuto em V0, né? Que é essa vibração zero, que é olhar nos olhos, é respirar junto, é olhar. Então, assim, os nossos filhos, nosso esposa precisa sentir que a gente vê eles como eles são, que a gente acredita neles como eles são. E por isso que a gente precisa olhar nos olhos. Então, assim, na hora que vai acordar, que vai dormir, ficar nessa posição, sabe? Na hora que tá na mesa, que tá fazendo uma refeição, um passeio, sabe? O Agno falou, o André Davim, doutor em neurociência, falou muito sobre o abraço no CIS-Top. Parabéns, Thalita. É isso mesmo. E o André Davim é um neurocientista, né? Então o abraço ele é muito poderoso. E olha como
Não é à toa, gente, que agora nós estamos tendo muito caso de ansiedade em crianças, porque na pandemia a gente teve que se afastar. Então é muito importante cultivar o vínculo, o abraço, o V0, que é isso de respirar junto com quem está mais próximo de nós, na nossa casa mesmo. Fazer também ativação de estado de recursos, que é quando a gente dança, quando a gente pula, quando a gente brinca com os nossos filhos, sabe? E vocês têm que se programar para fazer isso todos os dias. Deixar livre na agenda alguns minutos para cultivar isso com a nossa família. Então, assim, uma forma também de cultivar essa visão positiva de futuro é criar um mural da vida extraordinária, recortar imagens de um futuro, daquilo que você quer ser, fazer e ter para todas as áreas da sua vida. Então colocar lá e deixar esse mural visível para você. Então colocar nesse mural, por exemplo, a casa que você quer ter, o carro, as viagens, cursos que você quer fazer, a parte espiritual, a família, a parte de servir o próximo, projetos que você quer ter para contribuir para o próximo, a saúde, né? Você imaginar o seu corpo no futuro. Então, daqui, por exemplo, 5 anos, como que eu quero estar fisicamente? E você escolher uma imagem que representa isso. E aí, depois de você recortar todas essas imagens, pode ser montado também digital, você imprimir, mandar plotar ou mesmo colar, né, numa cartolina e colocar num lugar que só você vê. Então, muitas pessoas pereceram com medo por falta dessa visão, por falta dessa crença num futuro positivo. E a gente pode daí criar esse mural, essa vida extraordinária e visualizar todos os dias algum detalhe daquele mural da vida extraordinária. Esse é um exercício que eu sempre passo para as pessoas que eu atendo, porque ajuda a ativar a memória de futuro positivo. E é incrível como que várias coisas que a gente coloca nesse mural, a gente acaba atraindo, porque a gente olhando aquele mural, aquelas memórias e visualizando, a gente ativa pensamentos de fé, de esperança, que vão alimentar a nossa ação. Então, para eu agir, eu preciso ter um motivo, eu preciso ter uma motivação. Senão, a minha vida não tem sentido. Então, nós precisamos ter esses sonhos, colocar eles em uma visão, que é esse mural da vida extraordinária, para a gente poder agir. Porque daí, vendo todos os dias aquele mural, a gente vai em busca daquilo. Aquilo motiva a gente. E a motivação, eu não tenho como motivar outra pessoa, porque ela é interna. Tem que ser o seu mural, tem que ser o seu sonho, tem que ser a vida que faz sentido para você, né? De família, cursos, a parte intelectual, a saúde, a parte financeira, a área profissional, o que você sonha, como que você sonha em crescer profissionalmente, qual que é a área, a profissão que você quer estar, né, no seu futuro, pensando que tudo é possível. Então esse mural, ele alimenta a nossa ação. Eu faço esse mural uma vez por ano, junto com o meu marido, com os nossos filhos, e como é bom a gente ver que daí vai acontecendo, que daí cada ano a gente muda um pouquinho os nossos sonhos. Eu faço também esse mural com a equipe do meu trabalho no fórum. A gente criou metas e colocou nesse mural para a gente visualizar a gente mesmo crescendo, atendendo bem as pessoas, sendo mais produtiva, cumprindo prazos, fazendo, por exemplo, escrevendo livro na área profissional. Então tá sendo muito legal. A gente começou a fazer o ano passado, porque isso motiva a gente para agir no presente, tá? Então, outra forma também de cultivar a esperança é a gratidão. Uma pessoa que agradece, tem um psicólogo que escreveu 2 livros sobre gratidão, que é o Emmons. Ele começou a estudar o efeito da gratidão para as pessoas quando elas estão passando por algum medo, alguma adversidade.
E as pessoas que elas cultivam a gratidão, elas disparam também uma química interna de felicidade, serotonina, dopamina, ocitocina. Elas conseguem estar satisfeitas, por mais que elas tenham desafios, elas conseguem estar satisfeitas com aquilo que elas já são, com aquilo que elas já fazem e já têm. E a gente pratica muita gratidão quando a gente está orando, quando a gente agradece a Deus, quando a gente agradece as pessoas que nos tornaram quem a gente é. Então, assim, é muito importante a gente agradecer os nossos pais, né, mães, amigos, os nossos companheiros, os nossos filhos, as pessoas com quem a gente trabalha. E a gente pode falar para essas pessoas, a gente pode escrever uma carta de gratidão, a gente pode agradecer, inclusive, quando a gente começa a ter o hábito de agradecer, inclusive as pessoas que fizeram a gente passar por períodos desafiadores, pessoas assim que fizeram às vezes mal para nós, porque essas pessoas fizeram a gente crescer, fizeram a gente se desenvolver. Então é importante praticar a gratidão. Nós podemos também escrever motivos de gratidão. Se você não tem ainda, começa a fazer um diário, um caderno. Pega um caderno e começa a escrever todos os dias. Eu sou grata por... E aí você coloca, eu sou grata porque hoje eu acordei cedo, eu fui correr, eu vi a luz do sol, eu tô bem, eu tô saudável, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu posso ouvir, eu posso sentir. E aí vocês vão ver como fica automático da gente conseguir enxergar motivos de gratidão que se a gente não parar para praticar a gratidão, a gente não vai lembrar. Mas quando eu paro, eu dedico um tempo do meu dia para eu escrever ali os motivos de gratidão, eu começo a puxar, eu começo a... Nossa, eu agradeço pelos livros que escreveram, que eu pude aprender, eu agradeço pela vida daquele psicólogo que eu falei para vocês, do Viktor Frankl, que ele escreveu esse livro Em Busca de Sentido, que faz muito sentido para quem sente medo, para quem está no período que nós estamos agora, da pandemia, sabe? Então a gente precisa praticar a gratidão. Eu vou deixar a live gravada, viu, Heitor? E outra coisa, gente, além da gratidão, que vai trazer esperança, que vai ajudar a gente a lidar com o medo, é praticar a celebração. O que é a celebração? Então eu tenho um sonho, eu me planejo, eu me organizo, eu ajo e acontece aquele sonho. Eu preciso celebrar todas as nossas conquistas. Quando a gente atinge uma meta, a gente precisa celebrar. Não da forma como fizer sentido para você, né? Então, eu vou fazer uma festa, ou às vezes eu vou orar, uma oração de celebração, eu vou cantar um hino, vou cantar uma música para celebrar, né? Então hoje eu estava indo no mercado, eu coloquei uma música e foi uma música tão bonita no carro, ouvindo, que eu estava celebrando aquele momento. Então a gente precisa ter rotina de celebração. A gente comemora muito, às vezes, aniversário, né? Mas a gente não precisa só comemorar o aniversário ou só as férias. Nós temos que celebrar todos os dias, porque a gente está vivo, porque a gente tem saúde. Então a celebração não é assim só a festa, mas por exemplo, você olhar, reunir sua família e celebrar. Vamos celebrar a nossa família, olhando nos olhos, agradecendo, fazendo uma oração juntos. Você celebrar com a sua equipe de trabalho, fazer, por exemplo, um café da manhã bem gostoso, ou fazer um amigo secreto, ou então valorizar, elogiar, reconhecer as pessoas. Parabéns, fulano, porque o seu trabalho contribuiu para a nossa equipe, você é muito dedicado, você é muito alegre, comunicativo. Então quando a gente fala, a gente está celebrando as pessoas. Isso vai alimentar a fé e a esperança em nós e nos outros. Então a celebração, ela é a expressão máxima da gratidão. Nós temos que celebrar mais, nós não podemos perder o hábito de celebrar, porque tudo começa no sonho e tem que acabar em uma celebração.
Então, até na Bíblia, né, nas histórias que tem na Bíblia, toda vez que acontecia alguma coisa assim, as pessoas celebravam, faziam festas, deixavam um marco, né? Ah, então naquele monte, esse monte vai ser chamado Monte Tal. Vocês podem ver, são atos simbólicos de celebração. Nós temos que ter também no nosso dia a dia, na nossa rotina, atos de celebração. Agora a gente fez uma viagem semana passada, a gente pegou uma semana de férias e foi assim, todos os dias de muita celebração, porque a gente quando a gente viaja, a gente está conhecendo lugares diferentes, tendo novas experiências. Só que a gente precisa ter essa atitude de celebrar, de agradecer. Nossa, que lindo, que legal, que vista bonita, que mar lindo, que extraordinário, né? A gente precisa comunicar isso, expressar, né? E isso a gente precisa fazer também todos os dias, vivendo novas experiências. Então, assim, agora eu vou resumir o que eu falei hoje, tá? Eu falei, gente, que o medo, quando ele é muito intenso, ele traz a desesperança, que é eu não acreditar em um futuro positivo. Eu perco a minha fé, eu perco a minha esperança. E agora, na pandemia, está sendo um momento desafiador, porque a maioria não tem como a gente não sentir medo, só que a gente não pode deixar esse medo roubar a nossa esperança. E aí eu expliquei que todo sentimento, ele vai produzir uma química interna, vai disparar neuropeptídeos e vai também gerar um comportamento e um pensamento. Só que a gente pode, para a gente sentir esperança em vez de medo, comunicar a esperança. Quando a gente comunica a esperança, isso vai mudar os nossos pensamentos e a nossa química interna. E como que eu comunico a esperança? Ativando estado de recurso, fazendo gestos de vitória, de celebração, de coragem. A gente vai fazer isso toda vez que fizer gestos mesmos, posturas, né? Que nem na yoga a gente tem a postura do herói, a dança faz isso também. Se você ficar 30 segundos fazendo yes, fazendo assim, você também vai ter essa sensação de coragem. Outra forma também é a gente cuidar da nossa saúde, fazendo exercício físico e cuidando da nossa alimentação. Porque 80% dos nossos neuropeptídeos, eles são produzidos no intestino. Então a gente é muito reflexo daquilo que a gente come. Quando a gente começa a melhorar a nossa alimentação, a gente tem toda uma mudança também emocional. A gente também precisa cultivar os nossos vínculos, amar as pessoas, falando, abraçando, profetizando que nós vamos ficar bem, que nós somos felizes com aquela pessoa. A gente também precisa ter uma visão positiva de futuro, visualizando e criando um painel da vida extraordinária, criando imagens de um futuro em todas as áreas da nossa vida, um futuro positivo, porque daí a gente vai visualizar. Outra forma também de cultivar a esperança é praticar a gratidão, que vocês podem escrever motivos de gratidão, eu sou grata por, e a celebração, de celebrar por a gente estar vivo, de se reunir, celebrar, agradecer, falar assim, como com todo mundo que convive com você, falar assim, nossa, como você me dá prazer de viver, como eu tô feliz com você, como você é importante para mim. E fazer isso com a gente também, celebrar todas as nossas conquistas. Não tenham medo de esbanjar a felicidade, porque quanto mais a gente tá feliz, vive de uma forma plena, sente esperança, a gente vai influenciar outras pessoas também. E a gente pode tá feliz e expressar isso, porque vai ajudar outras pessoas que estão às vezes doentes, que estão num momento financeiro mais desafiador, a sair daquela situação também. Então era isso, gente. E se vocês quiserem fazer atendimento comigo, eu tenho feito atendimento individual e em grupo. Eu tenho um programa chamado Vida Plena, que é um processo em grupo com 9 sessões que já está em andamento, mas quando a gente estiver
mais pessoas interessadas, a gente pode começar uma nova turma, tá bom? Muito obrigada, um abraço, o Wellington, Cássia, Agno, o Heitor, o Elias, Ilva, gratidão por vocês estarem aqui. Eu fico muito feliz quando eu posso falar sobre esse assunto, tá? A Keren, a Nicole, o Márcio, a Vanessa, a Roque, a Fabi, que saudade, a Rose. Um abraço, Rose, Felipe, o Renato. Então tá, gente, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.